Olá, professor, tudo bem? Eu sou Eliseu da Silva Felício, sou natural da cidade de Pedro II, no estado do Piauí. Sou licenciado em Química pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP Campus de Piripiri, e em Ciências da Natureza pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFP, Campus de Pedro II. Atualmente eu faço parte da turma de mestrado da Universidade Federal do Piauí, na área de Química Orgânica, sob orientação do professor Gerardo Magela Vieira Júnior e com linha de pesquisa na área de produtos naturais. Hoje eu estou aqui para ministrar uma aula relativa à disciplina de Química Orgânica Avançada, que está sob orientação do professor Sidney, e nessa aula eu irei abordar conceitos referentes à síntese orgânica. Para uma melhor organização dessa aula, eu detalhei os temas no sumário, como pode ser observado a seguir. Abordaremos definições de síntese orgânica, uma linha do tempo, a síntese orgânica e o impacto econômico, a importância da síntese orgânica para a produção de fármacos. Observando apenas o sumário, a gente já começa a compreender que a síntese orgânica ela tem uma relação direta com a vida social, já que ela está relativa aí à produção de fármacos. Mesmo frente à situação que a pandemia trouxe, toda essa recessão econômica, todas essas crises, a gente consegue observar pontos positivos nessa indústria, que está voltada à questão da síntese orgânica. Para iniciarmos de fato essa videoaula, vou trazer a definição de síntese orgânica, como pode ser observado no slide apresentado. Síntese é a aplicação de uma ou mais reações para a preparação de um determinado componente. Essa preparação ela pode acontecer em uma única etapa ou em diversas etapas. Importante destacar que a síntese orgânica ela não visa apenas a descoberta de novos materiais sintéticos, mas também no melhoramento daqueles que já estão pré-existentes, bem como nos mecanismos de produção desses, porque quanto melhor for a produção, no sentido de quantidade de material gerado e menos custos associados a essa produção, melhor vai ser para a indústria, para o consumidor de uma forma geral. A síntese orgânica também não é uma linha de pesquisa recente, ela já tem um longo histórico dentro da química, como a gente vai poder observar agora no próximo slide. Nesse slide que aparece a linha do tempo, nós podemos notar que já em 1807, Berzelius ele abordava temas referentes a essa teoria que está envolvida a síntese orgânica, porque para ele os materiais orgânicos só poderiam ser sintetizados a partir de outros materiais orgânicos pré-existentes, eliminando assim a capacidade de sintetização de um composto orgânico partindo de materiais inorgânicos. E essa ideia foi válida por um longo tempo, até que em 1828, Frederick Euler conseguiu sintetizar a ureia, que era conhecido como um composto orgânico, ou seja, teria origem de um composto orgânico pré-existente. Nesse momento, a gente já começa a delimitar um novo espaço até para a química orgânica, de uma forma mais geral, porque não se concebia mais o entendimento da química orgânica como a química de compostos orgânicos vivos pré-existentes, mas sim a química do carbono, e isso expandiu muito mais os meios de pesquisa, de inovação, na tentativa de avançar cada vez mais a pesquisa nesses campos de sintetização. Até que em 1856, a síntese orgânica deu um salto muito significativo com o trabalho desenvolvido por William Perkin, onde ele conseguiu sintetizar a quinina. E a quinina ela é um ponto muito importante dessa história da síntese orgânica, até porque sua história é um pouco controversa e vale muito a pena a gente conhecer essa história. Vamos iniciar conhecendo bem o básico mesmo dessa revolução na ciência. Ainda dentro do século XVI, um alcaloide muito famoso, a quinina, era extraído de uma árvore presente na América do Sul, a cinchona.
Esse princípio que era extraído a partir dessa árvore, ele era utilizado para o tratamento da malária, que até então não se conhecia como a malária. Essa história é controversa no seguinte sentido. A história data que em 1638, a condessa de Chinchon, ela foi tratada com extratos dessa árvore preparada por índios. Ela estava doente da febre terçã, que hoje a gente sabe que era a malária. Mas a história conta também que ela era casada com o vice-rei espanhol no Peru. Porém, a controvérsia se encontra no ponto em que a morte dela foi constatada 3 anos antes do seu esposo ser realmente coroado, e principalmente que a viagem dele aconteceu pela América com a sua segunda esposa e não com ela, que já haveria até falecido. O próprio rei havia sido acometido dessa doença, mas não foi tratado com o princípio ou com o extrato dessa planta, digamos assim. Nesse ponto a história se torna um pouco desconexa, e a data mesmo assim de descoberta que a gente começa a considerar os trabalhos desenvolvidos mesmo por William Perkin, que foi aí em 1856. Não foi um trabalho simples de ser desenvolvido, ele precisou executar algumas etapas. É tanto que uma delas ficou bastante conhecida e trouxe uma importância muito grande para a ciência também, que foi nessa primeira tentativa dele, onde ele tentou sintetizar a quinina, partindo do processo de oxidação da aliotoluidina, como está mostrado aí no slide, em 1856, mais uma vez reforçando essa data. Os resultados não foram resultados positivos. No entanto, ele conseguiu chegar a um composto conhecido hoje como malveína, que ele utilizou numa indústria de tingimento de tecidos que ele mesmo era o proprietário. Então, trouxe aí uma revolução nesse sentido dos compostos para tingimento, né? Que também depois teve um ponto muito importante falando sobre a anilina, né? Que hoje também é muito empregada. Agora vocês estão vendo aí no slide, né? Você, professor, eu falo assim de uma forma mais direta porque estudando a nossa disciplina, mas a estrutura da quinina ela já foi realmente detalhada, teve-se o conhecimento de como realmente ela era constituída, e está aí ao lado do seu grande pesquisador, que foi um ponto marcante para a indústria, porque a partir de então a indústria farmacêutica conseguiu ter um elevamento das suas pesquisas, dos seus trabalhos, e a gente tem 2 empresas que ganhou destaque nesse mercado e ainda hoje é muito relevante na produção de medicamentos, como são mostradas aí na tela os prints dos seus sites que hoje estão ativos. A Bayer e a BASF, elas cresceram muito a partir desse trabalho da malveína, né? A partir desse trabalho mesmo da quinina, de forma mais correta, né? Que foi determinada dessa fórmula. Hoje ainda essas indústrias têm um grande crescimento, a indústria farmacêutica, daqui a pouco a gente vai começar a entender um pouco mais sobre como que está atualmente o mercado nesse setor, mas foi muito importante, significativo para a expansão dessas empresas, que ainda hoje são muito fortes, como eu havia mencionado, e são as maiores assim, no fornecimento de medicamentos e cosméticos que estão hoje dentro das nossas residências. A síntese orgânica ela tem uma importância econômica muito intensa, como a gente pode trazer e mostrar comprovando nos dados a seguir. A venda de medicamentos no Brasil gerou um faturamento de 85,9 bilhões em 2019, representando um crescimento de 7,9% em relação a 2018. Quanto à quantidade de embalagens, o aumento foi de 15,4% de um ano para o outro, passando de 4,6 bilhões para 5,3 bilhões. Nós podemos compreender, a partir dessas informações, que a síntese orgânica, além de ter uma grande relevância para o setor acadêmico de pesquisa, de inovação, da cosmética,
da química medicinal, ela também abarca esse setor de produção de embalagens, porque para você levar um medicamento para o mercado, para ser fornecido ao consumidor, ele precisa ter uma embalagem, obviamente, e isso aí movimenta muito dinheiro, é um dinheiro expressivo dentro do nosso mercado econômico. Vamos para mais informações. O documento aponta que o faturamento dos medicamentos novos apresentou maior representatividade no mercado, somando mais de 30,5 bilhões, seguidos do valor da categoria de biológicos, 21,8 bilhões, e de similares, que representou 17,2 bilhões. O setor industrial farmacêutico cresceu em 2019 7,9% em faturamento, evoluindo de 79,6 para 85,9 bilhões. Esses dados eles são do Ministério da Saúde, que faz esse levantamento da quantidade de medicamentos que são disponibilizados no mercado e, obviamente, os lucros que eles representam. A gente também tem outros dados a serem estudados a partir de agora. O panorama geral do mercado farmacêutico industrial em 2019. Como já havia sido mencionado, 85,9 bilhões foi o faturamento obtido em 2019. Destaque aí para 5,3 bilhões de embalagens comercializadas, o que gera um impacto econômico muito forte, junto ao número de medicamentos sintetizados e disponibilizados para a população, assim como 1.935 princípios ativos e associações cadastradas nesse setor. Conseguimos também depreender a partir disso aí que foram identificadas 502 subclasses terapêuticas com 224 empresas ativas nesse setor. Em relação às vendas, né, a gente pode entender que mesmo nesse cenário pandêmico, mesmo nessa crise econômica que não é só nacional, ela é mundial, mas aqui no Brasil a gente consegue identificar isso muito facilmente. Esse setor ele continuou em crescimento, se manteve e ainda apresentou resultados positivos. Isso, trazendo para uma forma mais popular, a gente consegue observar nas pequenas cidades, como a cidade que eu moro, Pedro II, a gente observa a expansão do mercado de farmácias, né, que fornecem esses medicamentos. Para dar mais credibilidade a esse crescimento, eu trouxe alguns novos dados, como mostrados agora no slide. Enquanto o PIB do Brasil despencou 4,1% em 2020, a maior queda desde que foi iniciada a série histórica do IBGE em 1996, e a indústria tem recuado 3,5%, as vendas de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, mesmo sob os impactos da pandemia, outro ponto muito relevante a se destacar, mantiveram a tendência de alta registrada em 2019, 3,9%, e fecharam 2020 com um crescimento de 4,7%, atingindo 122 bilhões 408 milhões de reais, segundo a Aeromotion Internacional. Então, a gente consegue identificar a partir desses pontos e comprovar o que eu já havia mencionado, que é uma indústria que apresentou um crescimento, né? E isso está diretamente ligado à questão das pesquisas em relação à produção desses fármacos, à sintetização de fármacos e cosméticos, porque a indústria cosmética também se apropria muito dessas pesquisas desenvolvidas em laboratórios e universidades, confirmando dessa forma ainda a necessidade de intensos investimentos e a manutenção desse investimento para que se consiga chegar a resultados cada vez melhores, para que a economia tenha um crescimento, o consumidor consiga chegar a esse produto, porque a gente sabe que existe uma diferença entre classes sociais muito extremas. Então, precisamos de produtos de qualidade e também acessíveis. Destacando esse setor de cosmética, a gente tem outro dado muito importante, onde o ranking internacional das empresas de vendas diretas, divulgadas em abril pela Direct Selling News, classifica a Natura &Co em segundo lugar, com um faturamento de 7,16 bilhões de dólares. O que a gente consegue observar que esse setor de cosméticos, ele se expande e ele representa-se
um faturamento relevante para a economia nacional. A Natura &Co, né, que são as suas outras empresas, ela explora muito esse mercado de plantas. Quase todos os cosméticos que eles trazem recebem o nome de uma planta da nossa Amazônia. Eles investem nesse setor porque é atrativo para o consumidor e é interessante para eles porque incentiva esse consumo consciente e, de certa forma, traz importância também para a área acadêmica, para o desenvolvimento de pesquisas nessa área de fitoquímica, levada à questão de produção de fármacos e de substâncias, digamos, que tenham um potencial hidratante, como ela desenvolve muitos cremes hidratantes, né? Então, isso realmente é um ponto muito interessante. Abordando a importância dessa produção de fármacos, a gente já entendeu durante todo o percurso dessa videoaula que ela abrange vários setores. É importante manter o desenvolvimento, é importante buscar materiais que sejam mais econômicos, que consiga desenvolver estratégias para se alcançar um rendimento melhor nessas produções, e é o que a síntese orgânica ela vem desenvolvendo. Reações que produzam um rendimento maior, sob condições mais acessíveis, até mesmo cinética, questão mesmo de temperatura, para que esses processos tenham uma aplicação direta na indústria e consiga atingir a camada social a que ele está sendo empregado. Digamos, o setor do cosmético tem que ter estratégias de produção de cosmético de uma larga escala com um barateamento dessa produção. É importante a gente destacar a indústria dos genéricos também, né, que são aqueles medicamentos que são mais acessíveis à população mais carente, que muitas vezes não tem recurso para bancar um tratamento de saúde com medicamentos de custo mais elevados, que não conseguem esses medicamentos na farmácia popular, por exemplo, né, como existem em muitas cidades. Além do incentivo à pesquisa de descoberta e sintetização de materiais para doenças que se conhecem há muito tempo, como a AIDS, né, o desenvolvimento de coquetéis e de medicamentos que tragam uma resposta imunológica mais eficiente, com menos danos ao paciente. Outro setor muito relevante, o tratamento de câncer. É preciso também visar a pesquisa nesse sentido. E a síntese orgânica, ela se aplica diretamente a isso, a produzir materiais com menos impactos negativos na vida do paciente, e que ela não trabalha sozinha, ela está associada a outras áreas, como a farmacêutica mesmo, né? A área medicinal, e a área medicinal ela é muito ampla, porque a gente sabe muitas descobertas que foram essenciais para o desenvolvimento da humanidade, né? Da tecnologia, da ciência. A penicilina é um exemplo muito específico disso. As referências utilizadas para essa videoaula são mostradas nesse momento. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui abordando esse conteúdo, aprendendo mais. E é isso, professor. Até mais.